Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegrias, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Meg Valau e esse é o podcast Porto e Gente. Se você chegou aqui agora e não sabe do que se trata, é o seguinte: o podcast Porto e Gente é um podcast que ele tem como objetivo preservar as memórias do Porto de Santos. As memórias de quem trabalhou, das pessoas que trabalharam e ainda trabalham no Porto de Santos. Se você já é um assíduo aqui no canal, né, no Porto e Gente, eu peço para você considerar e nos ajudar. É um projeto independente e se você puder nos ajudar com qualquer valor, o Pix vai aparecer aí na tela, ajuda a gente a manter as memórias do Porto de Santos. Faz essa forcinha, dá essa força para a gente faz com muito amor, com muito carinho, mas para a gente poder melhorar, a gente precisa de uma verbinha. Bom, e fora todos esses recados, tem só mais um e eu prometo que eu acabo aqui. Se você é um empresário da Baixada Santista e gostaria de atrelar a sua marca a um projeto que valoriza pessoas, que mantém a memória do nosso porto, entre em contato comigo. Meu e-mail é portoegente@gmail.com. Pronto, agora eu vou direto ao que interessa. Hoje eu recebo aqui uma pessoa muito importante. Ele tem uma... como é que eu vou dizer? Não, eu não vou dizer, eu vou deixar para ele falar. É melhor, vocês vão saber pela boca dele. Eu recebo hoje aqui o Antônio Carlos, da Mata Barreto. Ele é engenheiro e ele é responsável... não pode falar fundador, né? Ele é o idealizador. Criador. O criador do Museu do Porto. Bom, seja bem-vindo. Como é que eu te chamo? De Mata Barreto ou de Antônio Carlos? Pode ser Mata Barreto, que Mata acho que Barreto? é o mais Ele é famoso por profissional. Mata Barreto, né? Então, seja muito bem-vindo ao Porto e Gente. Olha, é uma satisfação grande, principalmente a gente poder contar um pouquinho daquilo que nós vivenciamos nesse porto maravilhoso que é o Porto de Santos. E principalmente porque eu venho lá da época da CDS, Companhia Docas de Santos, que era uma empresa privada, onde nós conseguimos realmente criar, ou foi criada toda uma estrutura, não só operacional, mas uma estrutura de montagem no porto, de tudo que foi feito, construído no que existe hoje, foi graças à Companhia Docas de Santos, que foi a partir de um contrato, que foi um contrato de concessão, que foi assinado em 1890, e ele teve 90 anos de duração e terminou em 1980. Você trabalhou no Porto em que Eu época? trabalhei na última década do Porto na parte, vamos dizer, na Companhia Docas de Santos. E depois eu dei continuidade na Codesp e depois até na Autoridade Portuária. Foi uma sequência. Com quantos anos você foi parar no Porto? Eu fui parar no Porto, foi logo que eu tinha me formado, eu tinha 24, 25 anos. Então, me formei em engenharia e vim para o Porto de Santos. Foi o primeiro, não o primeiro emprego, mas o emprego mais, como engenheiro, realmente foi meu ponto inicial. Mas eu já tinha uma história de Porto, porque meu pai trabalhou durante 42 anos na alfândega. Ele era um funcionário de primeira linha, muito respeitado. Eu me orgulho de falar isso porque ele era respeitado pelo mocinho e pelo bandido. E naquela época, realmente era muito rigoroso o sistema que ele aplicava de uma forma justa. Então, o pessoal realmente respeitava por conta disso. E com ele eu aprendi já naquela oportunidade, enquanto criança, a gente convivia com uma série de procedimentos, de processos, uma série de coisas que caminhavam, que tramitavam no Porto. E quando eu entrei na CDS, logo, foi o primeiro, eu me formei em dezembro e em janeiro já estava trabalhando na CDS.
através era um tipo de um concurso, e eu fui o primeiro colocado nesse concurso, até porque, como eu falei, eu já tinha uma experiência de vida com relação às coisas do Porto. E, na sequência, a gente acabou. Eu tive a felicidade de participar do Porto na Companhia Doca de Santos, praticamente em todos os setores, que a gente tinha até fazia quase um tipo de estágio em cada setor, e depois você era definido numa área. Como eu sempre, a minha militância de trabalho sempre foi na área civil, engenharia civil, eu tive a felicidade de acompanhar todas as grandes obras de expansão do Porto. Inclusive, naquela época, o Porto estava parado em termos de construção na altura do Canal 4, depois ele foi construído para toda a ponta da praia, e a margem esquerda, que na época praticamente não existia Em que ano foi movimentação. isso? Isso foi em 1970, 71, Você 71, entrou no Porto em que ano, você lembra? 72, dia 72. 11 de janeiro de 72. Então a gente começou o trabalho nessa. E independentemente disso, como eu falei, eu tive época de estágio, eu fiz uma série de. Então, a minha estada no Porto durante 50 anos Nossa. aproximadamente. E, obviamente, eu vi de tudo. Ah, Então, imagino. desde aquilo. E, como eu falei, eu tive a felicidade não só de projetar uma série de segmentos de projeto da companhia. Um deles, que eu me orgulho muito, são as perimetrais, é um projeto meu da Ah, década de é? 70, que era exatamente quando. E a localização do túnel. Essa localização, ela foi definida num projeto que eu praticamente elaborei. Olha E que tudo, maravilha. e tudo dentro de uma lógica que naquela época, até como engenharia, como engenheiro, a gente levava muito em conta. Uma delas foi exatamente criar uma avenida ou de contorno de todo o porto sem desapropriar nada. Essa era a intenção da. E o próprio túnel, ele foi colocado, a primeira versão dele, muito embora a localização é aquela, mas a primeira, porque eram dois fatores interessantes. O primeiro é que o túnel saía de dentro do porto e chegava dentro do porto. Porque lá na margem esquerda, lá em Vicente de Carvalho, nós temos a linha que vinha de transmissão de Itatinga, e nós aproveitávamos o leito para poder sair o emboque ou desemboque do túnel. Esse projeto é de que ano? A década de 70, Tá. eu não, Esse porque teve, túnel já está, né, na não, mira. na verdade deve ter ocorrido, porque como o primeiro trecho da Avenida Perimetral, que é a Mário Covas, ela foi construída em torno de 1975, era mais ou menos dessa época, logicamente o projeto um pouco antes, e depois essa definição. Mas eu tenho tudo isso segmentado em desenhos, em projetos da companhia, que reafirmo, confirmo essa minha. Porque às vezes o pessoal é muito comum esquecerem disso aí, apago, né? As pessoas Mas, têm memória curta, né? mas a gente tinha na verdade, um respeito na parte de projeto da Companhia Doca de Santos, é que todo o trabalho executado, quando tinha uma referência, era obrigado a colocar no desenho essas referências. Então, não era aleatório, eu vou colocar ou não vou colocar, não. Era obrigatório a gente fazer. Até como respeito de quem já tinha feito alguma coisa. E eu só posso dizer que, lamentavelmente, a complementação do projeto da Perimetral, principalmente, eles não foram considerados nos desenhos subsequentes. Só que a história e a verdade ela ficou reafirmada, que a companhia tinha um cadastro muito grandioso de mapeamento, de tudo, e eu até me orgulho também disso, que eu fui um dos engenheiros que mais classifiquei desenho na companhia. Então eu tenho esse.
E antes de eu sair da companhia, uma das coisas que a gente lutou foi para resgatar o arquivo de desenho para o museu. Então, isso aí tem então está lá guardado. Olha Não que tem, bom. não tem como jogar fora. E me fala uma coisa, eu queria saber das histórias dele, eu vou trazê-lo mais uma vez aqui, vamos ver se a gente conseguir voltar em maio, né? Então vamos começar a falar do museu. Conta pra gente, conta aqui para o pessoal, como é que você teve essa ideia de fazer esse museu? Na verdade, ao longo da minha vida, da minha vivência de companhia, principalmente da CDS, ela nos dava muito orgulho, e aliás, a equipe, principalmente a equipe técnica do Porto, que ela de uma forma lamentável ela foi descartada logo depois mais ou menos 2020, em 2020, logo depois da pandemia, infelizmente foram descartadas de pessoas que tinham conhecimento, um conhecimento profundo do Porto e que, lamentavelmente, acabaram sendo mandados embora, etc. Mas nós tivemos dentro desse trabalho que eu me orgulho da CDS, ela nos dava, na verdade, uma diretriz de respeito muito grande, porque, primeiro, a gente falava com o dono da empresa, tinha um contato direto. Não, Quem era o dono da empresa? era os Sguinle, né? Sguinle, né? Na verdade, a história do Sguinle é uma parceria com o Gaffré depois entregou, deixou só com o Sguinle, mas a família sempre foi muito respeitosa, ela sempre valorizou principalmente o quadro de pessoal, que a companhia chegou a ter 17 mil funcionários, ela era que fazia tudo, ela operava, ela ampliava, ela construía, ela mantinha, então era uma Eles tinham empresa. uma cidade, na verdade, Era uma né? Era cidade, uma era uma cidade. cidade. E assim, a própria cidade, ela veio crescendo na medida que o porto Sim. foi crescendo. Então ela Uma foi, coisa está atrelada à outra, né? uma Deixa eu só coisa. deixar claro aqui que CDS é Companhia Docas de Santos. Porque eu sou neta de doqueiro, quem acompanha sabe. Então, assim, porque tem gente que é mais novo, não sabe. Nós tivemos as fases Companhia Doca de Santos, depois tivemos a Companhia Doca do Estado de São Paulo, que apesar de ser uma SP, não tinha nada a ver com o governo estadual, era Não? governo federal, sempre foi. O pessoal achava que ESP era exatamente porque É, era. eu também achava. Mas não, ela só tinha o nome de ESP porque estava no estado de São São Paulo. Paulo, entendi. Mas era era muito mais até interessante ela ter mantido a Companhia Doca de Santos, porque o Porto de Santos é conhecido como, muito embora abranja as duas margens, o Guarujá, que é um pouco mais recente, essas operações, mas, a bem da verdade, a companhia, ela sempre foi conhecida como Porto de Santos, Sim. Até hoje, né? até hoje. E depois ela teve uma evolução, inclusive, para Cubatão, com o Porto da Cozipa, etc., mas, na verdade, o Porto de Santos é o Sim. Porto de Santos. Aliás, é interessante porque a gente fala alguns nomes, nós falamos, por exemplo, Yacht Clube de Santos. E onde está o Yacht Clube de Santos? No No Guarujá. Guarujá. Não tem Então, um aeroporto também que vai ficar no Guarujá? Não tem uma tem o história assim? aeroporto, mas aí o aeroporto está ainda tá com a sigla do Guarujá. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, bairrismo ou não, a verdade é que, como eu estava dizendo, a Companhia Doca de Santos, ela, na verdade, ela criou uma estrutura, montou toda e dava uma guarida muito grande para o seu corpo funcional. E como foi uma empresa de engenharia, criada como empresa de engenharia, tanto é que era interessante, todos os cargos da companhia eram dirigidos por engenheiro. Mesmo departamento de pessoal, a parte administrativa, Ah, era é? tudo. Porque exatamente a concepção da companhia foi exatamente em cima
de vocações de engenharia e que foi exemplo, ou é exemplo para o Brasil inteiro. Nós temos coisas feitas Ainda aqui. é exemplo, não é? Ainda é exemplo. Na verdade, a montagem do porto, através do engenheiro chamado Guilherme Vanchensky, muito embora o nome dele fosse russo, que a família era, mas ele era brasileiro. Então, ele criou coisas, tudo que foi criado de logística, de ampliação, de ocupação, de coisas pontuais, foi feita com projetos dele. Inclusive, vem a história daquilo que, em dado momento, o Guilherme Van Schent, que era tão visionário, que além dele ter criado a usina de Itatinga, que é uma usina, inclusive, de 10 do 10 do 10, para não errar a data, ela é de 1910, ela foi inaugurada em 1910, o objetivo de criar para o porto uma autossuficiência na energia. Ela funciona até hoje, né? Funciona até hoje. Mas o interessante é que o Van Schent, que ele chegou em dado momento, ele diz assim, vamos centralizar, e já vem dessa, mais ou menos por essas épocas, já vem o interesse de ligar as duas margens através de um segmento ponte, etc. Tanto é que lá atrás, nas origens, isso ainda na época da CDS, nós tínhamos um ferryboat ferroviário, aliás, dois. Um era na Ilha Barnabé e outro ali no Macuco, para ligar na altura da Torre Grande, ali onde tem a torre de transmissão, era ali, mais ou menos nós tínhamos uma ligação para ligar Conceiçãozinha, que era começava o embrionário de se fazer um terminal de fertilizantes, mas lá naquela época não existia nada. E o que aconteceu? Já nessa época ele já tinha o interesse de ligar o porto nas duas margens para evitar exatamente na parte operacional uma movimentação muito grande. E esse projeto ele foi sendo desenvolvido. Então eu estava dizendo o seguinte, nessa oportunidade o Van Schent ele pensou em colocar a administração do porto e toda a infraestrutura do porto no centro geográfico do estuário. Então, ali onde está a presidência, na Rodrigues Alves, é exatamente mais ou menos o ponto entre Alamoa, eu chamo de Alamoa, mas a pessoa chama de Alemoa e tal. Já vi de tudo. Que Alamoa, na verdade, Alemoa. que é verdade não seria nenhum dos dois, porque devia ser alemã. Porque era a mulher de um alemão que tinha um sítio lá. Ah, é isso? E que, na verdade, a pessoa chamava de Alemoa, Alemoa, e no final o que eu falei, devia ser Legal, alemã. folclórico isso, hein? Devia ser alemã. Então, o que aconteceu? Nessa oportunidade, ele resolveu colocar o centro geográfico, colocar a administração. E com a administração, o que ele fez? Dois outros fatos marcantes. Primeiro, foi construir algumas residências para a moradia dos engenheiros, que são aquelas casas que estão, inclusive, no Museu do Porto, que eu já vou contar sobre ele. E construiu, fundamentalmente, as oficinas da companhia, porque naquela época o Brasil não tinha indústria para fazer manutenção e preservação, etc., de equipamentos. E era interessante, porque nem no mundo você conseguia, às vezes, concentrar equipamentos de um mesmo lugar. Então, você precisava de 20 empilhadeiras, você não conseguia comprar 20 empilhadeiras, a não ser que esperasse uma fabricação que levava muito tempo. Então, o que se fazia? Comprava-se partilhado, era um pouco da Inglaterra, um pouco da França, um pouco onde tivesse. Então, era mais ou menos... Só que chegava aqui, quem é que fazia manutenção? Não existia peças de reposição, não existia indústria. Então, o que se fez? Construiu-se as oficinas, onde se construía de tudo, tudo que você possa imaginar, tanto é que as oficinas da companhia, da CDS,
elas deram guarida para toda a estrutura das cidades, etc., em torno, inclusive o material bélico para as Forças Armadas, era retífica de canhão, bala de canhão, enfim, faziam uma série de coisas dentro dessas oficinas. Interessante. E aí o que aconteceu? Então nós tínhamos as oficinas, a administração do porto e as moradias. E as moradias, elas têm uma característica, elas mudaram a elite da cidade. Porque naquela época, como até hoje, principalmente no centro, todas as casas são fronteiriças à calçada. Sim. Na fachada Antigamente dela, era, né? o que eles fizeram? Eles construíram umas casas, um padrão diferenciado, e recuando da avenida, para valorizar e para não ter problema de barulho, etc. Palacetes, e fundamentalmente eles construíram os porões, porque não existia porão na cidade. E a cidade era toda alagadiça, era problema sério, até vi Saturnino de Brito, tal, no início do século passado, que desenvolveu Então, por uma... isso que não tinha porões. Não tinha... Não, e outra coisa, então o que aconteceu, os porões foram exatamente para livrar da umidade e, eventualmente, ter uma condição mais salubre, né? Não insalubre como era. Interessante isso. Então, É verdade. as primeiras casas, e mudou a elite porque foram casas diferenciadas, que depois foram reportadas para a Orla, os Barões do Café. Aí tem uma outra história que... Então, elas começaram ali na altura da Rodrigues Alves Isso, e depois foram para a praia. isso, exatamente. Que interessante. Aquele foi a modelagem exatamente daquilo que era. Isso, Que até então era mais ou menos um estilo português. na verdade, como eu falei, eram casas de fronteiriças à rua, né? Então, até Você hoje... abre a porta, você abre a porta, você já está na calçada. É isso aí, assim. você bate... Ali pelo Macuco tem algumas ainda assim. Não, a tem. cidade ainda tem, aí, principalmente aqui no centro. Mas a cidade toda era assim. Aí, com essa modelagem, então foi feito exatamente uma mudança, houve essa Então, mudança. é mais uma mudança que o Porto trouxe para a cidade. E ainda tem uma outra característica, essas casas, elas têm, que até então, que essas casas são de 1903, 1902, por aí, foi quando foi construído todo aquele pátio ali. Ali ainda tem um detalhe, onde tem a presidência, onde tem as oficinas, existiam 2 outeiros, que é a região de Outeirinhos. Aliás, por isso? E esses outeiros foram derrocados para aterrar o cais. Eu vou voltar isso daí, eu vou te contar. Se você andar hoje na Perimetral, aliás, como curiosidade, quem andar na Perimetral, quando a gente bolou esse projeto, que era o divisor de águas entre porto e área urbana, porque não sei se você chegou a ver, mas houve uma época que a Senador Dantas, ela continuava dentro do porto. Ela passava entre os armazéns. Sim, eu não sabia o nome, mas eu passei muito entre isso, os armazéns. só que dentro do porto ela tinha outro nome, mas é a continuação da Senador Dantas. Então você pegava, mas era um incômodo, porque você era conflitante, porque você tinha ferrovia e tinha rodovia, tinha os caminhões, e aquilo virava, e para a área portuária também era um transtorno. Como era um transtorno? Passava ônibus também, né? Tudo, passava tudo. Todo mundo ia para a cidade, vinha para a cidade, vinha por ali. E o que aconteceu? Foi exatamente essa avenida, ela foi deslocada. Então, se você andar na avenida da Ponta da Praia até Alamoa, faça isso de visuando. Eu estou visualizando porque eu vim por lá. Pois é, então se você fizer esse caminho, tudo que está para o lado do mar é o que a gente chama de foi ganho ao mar. Foi tudo aterrado. Hoje, se talvez nós fôssemos construir esse porto, talvez a gente não conseguisse construir, porque o meio ambiente... A licença ambiental ia levar 50 anos para Mas era exatamente esse referencial. Então, esses outeiros, eles foram derrocados
para poder aterrar que aquilo ali é um bacião. Se você olhar, andar pela avenida, passa pelo Homem do Saco, aquele negócio. A gente. Darko, fala o que que é o Homem do É, Saco. o Homem do Saco é uma estátua que tem, e hoje ela está ali na altura de Outeirinhos, eu chamo de Outeirinhos porque a gente conheceu aquilo Sim, como sim, Outeirinhos. sim. Eu já ouvi falar Uma também área como Outeirinho. do Macuco ali, do estuário O ali. Homem do Saco que você está falando é o estivador, É não o é? estivador, foi em homenagem ao estivador, ele Mas eu tem não lá. sabia que tinha esse apelido. É o Homem do Saco. Porque ele, na verdade, é um homem que está carregando um saco, uma sacaria de. Mas acontece que para minha geração o Homem do Saco era outra coisa, Não, né? Era não, o homem não. que pegava as criancinhas, né? Mas esse daí é exatamente o dentro do porto, ele era o. Mas o que aconteceu? Aí vem um pouco da história do museu. Eu estou me alongando, já conversei, já montando para facilitar as coisas. O que aconteceu com o museu foi o seguinte: eu sempre tive essa vocação de trabalhar com projetos comunitários. Entre outras coisas, eu fui presidente de clube, montei fui atleta, e a gente sempre trabalhou voltado a esse tipo de coisa. E o Porto tem uma história sempre muito forte, não só a nível de pessoas, como eu falei, chegou a ter 17 mil funcionários, trabalhando em todos os setores, todos os segmentos, desde da parte de inteligência até braçal, etc. Porque uma curiosidade também, que às vezes o pessoal confunde, é a diferença entre estivador e doqueiro. O doqueiro é o homem que trabalha no cais, ele não entra no navio. E o estivador é o homem que trabalha no navio, e desde aquela época fazendo a estiva do navio, ou seja, acertando a carga dele para ele não adernar. Sim. Então, por isso o nome estivador. Tá? Então, é mais ou menos a lógica do processo. E Então o doqueiro não entrava no navio. no O que era doqueiro, um doqueiro? Era um fiel de armazém? o próprio trabalhador braçal de cais, ele, por exemplo, guindasteiro, o fiel vamos dizer, era um administrador de armazéns. Sim. Mas você tinha todo um sistema de fiscalização e todo um sistema de trabalho do próprio cais, da movimentação da carga. Porque houve uma Para época mim, doqueiro era todo mundo que trabalhava nas docas. na verdade, a lógica é exatamente É essa. essa, né? A lógica é essa. Porque depois você tem outros segmentos, tem o pessoal da alfândega, aduaneiros, etc. Tem a própria guarda portuária, que é da companhia, é um doqueiro também. Tá? Então, tem uma série de segmentos. Mas a diferença é que o estivador sempre foi avulso. Ah, E o estivador, aliás, tem um termo interessante, que é o famoso puxa-saco. O puxa-saco, na verdade, é um estivador. Porque a carga vinha para a cidade, ela vinha principalmente na época do café, ela vinha através da serra, vinha do Planalto, e descia em lombos de mula, que, aliás, até o próprio Dom Pedro, quando vinha a Santos, ele vinha em lombo de mula, não em cavalo, tá. corcel, coisa bonita, né? Coisa bonita para o cinema. E quando ele foi dar o grito da Na vida independência. real não era tão glamuroso. Mas, então, vinha em lombo de mulas, inclusive era um Em que problema. ano isso? Isso foi. Porque o Porto de Santos, ele é desde 1552. É que depois teve o Porto organizado, né? Exatamente. Então, ele teve todo o Porto naquela época, e houve vários séculos se passaram, ele só teve um boom quando a família real portuguesa veio para o Brasil, foi expulsa lá pelo Napoleão, e chegou aqui, e uma das primeiras coisas que eles fizeram foi decretar a abertura dos portos às Nações Amigas em 28 de janeiro de 1808. Por que isso? Porque até então
por recomendação anterior, porque havia muita pirataria na costa brasileira. Então, houve uma recomendação exatamente, primeiro, para fundar em São Vicente, porque quando o Martim Afonso veio, foi exatamente para guarnecer essa região com, vamos dizer, estou presente, para evitar efetivamente que acontecesse coisas ou continuasse roubando. Mas o que ocorreu foi o seguinte: quando foi fundado São Vicente, não tinha, 1532, não tinha o local onde foi fundado, não era propício a ter um porto. Eu li sobre isso. Então, o porto ele foi transferido para dentro do estuário. Eu fiquei sabendo que primeiro o porto era onde era o Tertúlia, mais ou Isso, não, menos. o porto, na verdade, Tertúlia é restaurante. o original do porto, ele foi ele era um porto entre a Praia do Góis e aquela região ali porque ali coincidentemente tem as duas fortalezas, Sim. que era o Forte Augusto. Forte Augusto é o do lado de cá onde hoje é o Instituto de Pesca. E, na verdade, ele era um contraforte da fortaleza lá. Porque, na verdade, a visão que se tinha, a fortaleza não tinha visão lá para fora. Ali não, ali era uma visão. E outra coisa, todo o material bélico que vinha para alimentar a fortaleza, ela vinha por uma linha chamada Forte Augusto, que era desembarcada, era uma linha que ela vinha desde da Alamoa, onde tinha um paiol, desculpe, um paiol de explosivos, e era transportado através dessa linha férrea até o Forte Augusto. Ou seja, vinha na região toda, inclusive aquela região do cais ali, do Macuco, Ponta da Praia, aquilo tudo, tinha uma linha lá no meio do mangue, que ninguém sabia, mas ela alimentava exatamente, passava pelo entrepôt de pesca e chegava lá na linha, que era exatamente por isso que chamava a linha Forte Augusto. Era para alimentar exatamente com os desembarques que tinham no porto, porque naquela época o porto só vinha até o Canal 4, tá? E ele continuava. Você sabe que os engenheiros que vêm aqui, todos têm histórias maravilhosas para contar, porque vocês sabem muita coisa do Porto. E eu queria até fazer uma série, Os Engenheiros do Porto, para trazer os engenheiros aqui contando tudo que já foi feito, tudo que já existiu. Eu tenho essa ideia, agora você me contando isso, eu estou aqui maquinando, como é que eu vou fazer isso? Na verdade, esse histórico todo que eu estou te passando assim muito rapidamente, ele é dentro de um projeto que a gente desenvolveu para o museu. Pois é, tudo isso por causa do museu. Mas voltando ao museu... Conta pra gente como é que você teve a ideia. Voltando ao museu, como eu falei, a Companhia Doca de Santos, ela teve uma concessão que começou ainda na época da Princesa Isabel, e houve porque havia um namoro muito grande e se organizou. Veja bem, então, eu estava comentando que em 1808, no dia do portuário, que é o consagrado dia 28 de janeiro, foi dada a abertura dos portos das Nações Amigas. Como eu falei, foi restringido ao longo de muito tempo, e quando a família real portuguesa veio ao Brasil, ela acabou, agora vamos abrir para os amigos aqui, que nós estamos aqui juntos, agora a gente vai fiscalizar. Só que ainda, veja bem, o Porto vem lá de 1540, por aí. Antes da fundação da cidade já havia o Porto, já existia, através de uma outra modelagem e tal, mas existia o Porto sempre, porque tudo que se fazia de comércio era através do comércio marítimo, não tinha outro tipo de ligação. Levou todo esse tempo, e ainda mesmo em 1808, no século XIX, ainda levou praticamente aquele tempo todo, porque o porto ele funcionava muito precariamente.
E começou a ter uma movimentação, uma modificação no sistema de naus. Elas passaram, inclusive, a ter misto nau-vapor. E começou a ter lugares que não tinha mais como atracar, dificuldade. Então, começou um namoro para exatamente se modernizar esse porto, criar alguma coisa diferenciada. E ainda levou todo esse tempo, até que em 1888, 87, por aí, foi feita uma licitação para organizar o porto. Foi uma guerra, porque tinha os trapicheiros, o porto era Eu não todo... sabia da guerra, mas eu sei da história. Houve nossa, houve Sempre tem, né? Tudo que vem sempre tem. mudar alguma Vamos coisa. mudar e vamos modernizar, não sei o quê. Os caras sentiram, inclusive, pô, nós vamos perder a nossa Sim, boquinha. é sempre assim. Tá, então, o que aconteceu? Foi uma guerra muito grande para poder exatamente fazer essa modificação. Então, duas coisas aconteceram. Princesa Isabel assinou um decreto, uma formatação de licitar exatamente a organização do porto. Só que, logo em seguida, veio a proclamação da República. Isso aí ficou meio micado. Então, Micado. 88, 89 aconteceu a proclamação e ainda aí foi até mais mantiveram os trâmites, porque quem ganhou isso foi exatamente um grupo que era capitaneado pelo Frei Guinle. E aí o que aconteceu? Eles conseguiram a concessão de 90 anos, que foi assinada Sim. em 7 de novembro de 1889, tá? Aliás, 1890, né? Que já estava no... E o que aconteceu? Eles levaram exatamente 90 anos A arrumando, concessão, né? organizando. E eles foram tão ágeis no processo, que já vinham com projeto, uma série de coisas, inclusive a contratação do Van Schenck, e eles conseguiram exatamente fundar ou inaugurar o primeiro trecho de porto organizado no dia 2 de fevereiro de 1892, ou seja, Sim, a gente comemorou aqui esse ou ano. seja, 2 anos depois do... Foi rápido, né? Foi rápido. Tanto é que eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou contra o aniversário do Porto em 92. Eu acho que o Porto ele começou em 1890. Porque sem a... Como você não cria um porto sem projetar, sem fazer uma série de inserções, etc. Então, tudo bem, foi uma inauguração, aquela história do... Foi uma data, vai. Uma data. Precisava Bom, de uma data. muito bem. Agora, eu estou preocupada aqui, é o seguinte, nosso tempo está acabando, você não me falou do... Então, vamos lá, eu vou te contar... do museu. Vou te contar do museu agora na Porque eu quero falar do Besnar ainda. Tá bom, então vamos lá, rapidinho. Então, eu contei isso porque, como eu falei, a vocação, o trabalho da Companhia Doca de Santos, ela foi muito forte. E quando terminou a concessão em 1890, aliás, 1980, que é o contrário, né? 1980, assumiu a Companhia Doca do Estado de São Paulo, que é uma empresa federal, ela não tem nada a ver com o Estado. E o que aconteceu? Começou uma mudança logística e, inclusive, política, porque passou de uma empresa privada para uma empresa pública. E que, lamentavelmente, por volta de 1982, 83, eu fazendo uma inspeção numa das obras, nós tínhamos, na verdade, o incinerador e o lixão, porque toda a carga que era recusada no porto, ela era obrigatoriamente queimada ou incinerada ou ia para o lixão. E nós conseguimos, eu passando no incinerador, que fica mais ou menos para uma referência, todo mundo, esse incinerador ficava ali na altura do homem, onde tem o Homem do Saco, a estátua na curva da Avenida Perimetral, ela está ali naquela região, que eu chamo de Outeirinhos. Então, ali começava, a gente chamava de armazéns externos, era uma bateria
que é exatamente a região onde foi aterrada toda ela para poder ocupar com a parte operacional. Eu passando no incinerador, eu verifiquei uma pilha de documentos sendo queimados. E eu parei, perguntei lá para o responsável, pô, o que estão fazendo aí? Ah, estamos, a companhia diz que isso aí é coisa velha, tal, não precisa mais. Mas eu vi, e aí isso está sendo microfilmado. Eu disse, pô, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque o original não pode ser descartado. E eu, de uma forma assim, abelhuda, eu acabei juntando isso um caminhão com essa documentação. Inclusive, quem for ao museu vai verificar que tem um dos documentos que eu fiz questão, foi o primeiro documento que eu peguei na boca do forno, que era um documento, um livro, com registro de todos os orçamentos da empresa até aquele momento. Negócio riquíssimo, maravilhoso, está lá exposto no museu, mas eu chamo ali como tudo começou. E Começou por esse livro. por esse livro. Por esse livro, os demais, mas aquele fundamentalmente porque ele tinha uma marca muito forte, até porque ele está chamuscado. E aí eu juntei tudo isso e nós partimos para uma campanha, conversa de botequim, para a gente criar um acervo, criar um formato no Porto, etc., para preservar essa história. E foi como começou o museu. Mas assim mesmo, ele levou quase aquela década, a década de 80, e só foi inaugurado no 1º de setembro de 1989. Levou muito tempo, Levou né? muito tempo, e uma das características, que eu falo que ali tem o berço da engenharia, foi naquelas casas que moraram esses engenheiros e que fizeram realmente os grandes projetos do Porto, que tudo funcionava naquela E região as casas ali. são bonitas, E, né? pois é, e de repente, às vezes o pessoal, vamos pegar, vou levar ao museu não sei para onde. Não, aquilo tem uma história. A casa faz parte, Faz né? parte. Eu digo sempre às pessoas o seguinte, um museu, ele começa pela sua instalação. Porque quando você, vamos dizer, monta um projeto novo, eu vou fazer dessa casa aqui ou desse prédio, eu vou fazer um museu. É diferente. Mas ele tendo as características, a história original, não dá para jogar fora. Ai, não tiraria dali Não, nunca. pois é. Até a casa é muito bonita da gente conhecer como era, como Isso, exato. funcionava. E toda vez que eu recebia público lá, eu sempre começava a contar a história pela casa. Tanto é que Quando fui, também me falaram da casa. pois é, mas isso foi um aprendizado, É. foi uma que eu falei para gente, não pode deixar de falar da casa. Porque ali ainda tem uma outra característica de construtiva. Tá ali, ela tem a cobertura dessas casas, que até então as casas, as construções de uma forma geral, eram feitas em telhas de cana. A famosa telha feita nas coxas. Sei. Era moldado nas coxas dos escravos. E nós temos lá no museu, inclusive, essas telhas. E as primeiras telhas planas que vieram para cobertura de instalações foram importadas de Marsella, da França. Por isso que elas se chamam telhas francesas. Tá? É por isso? É por isso. Esse é o motivo da... Mas a modelagem de telha plana é exatamente isso daí. Então, essas casas começam a contar a história daí, delas. não. E essas casas, como eu falei, foram a moradia dos principais administradores do Porto. Então, tá? olha, eu acho, para quem não sabe, dá para fazer visita guiada, acho que é de segunda a sábado. Segunda a sábado. Eu não sei se está abrindo no domingo, mas... Olha, eu acho, não tenho certeza, Bom, mas quando eu fui era só de segunda a sábado, com guia, é muito legal. Eu estou tendo que adiantar, gente, porque o nosso tempo está... Faz assim, ó, a gente acha que 1 hora, não, é muito longo. Não dá, principalmente quando a pessoa tem conteúdo, eu sempre falo. Então, agora,
Eu vou ter que te chamar de novo aqui. Tem muitos causos e muitas coisas Você interessantes. vai voltar, né? Se você puder. É que assim, foi muito difícil conseguir um horário com ele, porque você explica aqui pra gente, você é como é que o professor Besnar foi parar na sua mão? Olha, como tudo, como eu falei a você, a gente tem uma série de trabalhos na comunidade que eu acho que nós temos que ter essa presença em tudo aquilo que você realmente percebe que pode ser feito alguma coisa. Quando eu recebi a notícia, uns 3 anos atrás, de que o navio, o professor Besnar, e eu sei, a história dele é toda complexa, tal, tem uma série de problemas que aconteceram, ele ia ser descartado ou através de viveiro de peixe, ou Ele ia se afundar. ia ser afundado, depois ia ser totalmente cortado, etc. Ele tem uma história Ele tem uma história muito importante, né? muito importante. Ele É um professor, é isso. né, que Na idealizou, mas verdade, não chegou a ver o navio. não, o professor Besnar, ele era um catedrático da USP, tá, inclusive do Instituto lá, oceanográfico, e sempre pensou em ter um patrimônio para pesquisa, né? E ele bolou, inclusive, todo esse trabalho, só que aí o navio foi encomendado na Noruega para ser construído, e nesse meio tempo ele acabou falecendo e deram em homenagem a ele exatamente o nome do navio. E o navio caminhou, ele tem mais de 3.000 excursões, tem um cabedal enorme aí de Ele foi para a experimento. Antártida, não Foi foi? para a Antártica 6 vezes. Então, 6 vezes. então ele tem um Ele é um patrimônio. patrimônio. Então, ele jamais ele podia ser descartado. E eu Ele foi tive, descartado pela USP, né? aí que aconteceu. Ele teve um pequeno incêndio. Eu não vou entrar no mérito, Sim, depois você me conta. depois eu te conto, mas Mas você acha que foi intencional esse incêndio? eu acho que teve alguma coisa, porque na verdade o incêndio, para quem conheceu o navio, porque eu tive a oportunidade de conhecer o navio operando, ainda funcionando, e tive a oportunidade de conhecer, inclusive, uma série de embarcados do navio. Inclusive, até hoje tem gente que nos ajuda lá, faz um trabalho compatível com isso daí. E nós na verdade, ele ia ser descartado. Eu disse assim, é um absurdo. É um absurdo. Nessa minha inserção também com relação a essa matéria, eu até fiquei entusiasmado, mais entusiasmado, porque eu tive uma série de retornos altamente positivos de gente Foi que em que estava. ano isso? Foi há 3 anos atrás. Há 3 anos 3 anos atrás. atrás. Esse Ó, foi a matéria. você vai continuar me contando, só que antes, você sabe que eu consegui umas fotos, né? Uhum. E eu vou deixar essas fotos aparecendo enquanto ele conta a história do navio. Então, a história é o seguinte, olha, é como ele está hoje, ele adernou, e ele hoje está deste jeito, né? Então, olha, em 23 de novembro de 2024, o zelador, o João Carlos de Souza, ele era um zelador voluntário, Isso, né? ele faz parte do meu grupo. Entendi. Ele, na verdade, quando eu fiz essa inserção, foi uma das pessoas que me procurou. Disse assim, vamos, eu vou ajudar, vou fazer, etc. Ele e mais Então, uma outras pessoas. atitude dele, olha só, a atitude dele. Ele tinha um grupo de fotógrafos, né, que vieram fotografar o Valongo, vieram fotografar Santos. Era um grupo do professor, né, e fotógrafo Thales Trigo, é difícil, do professor Thales Trigo. E aí eles estavam passeando por ali e o João Carlos convidou os fotógrafos para fotografar. Então, no dia 20, essas fotos são no dia 23 de novembro de 24. Agora, enquanto você conta a história, as fotos vão ficar aparecendo, tá? Então, por favor. Na verdade, então, a partir daí, nós começamos a desenvolver. Aí houve esse oferecimento. Ele estava em Ilhabela? Não, ele não chegou a Ele não Ilhabela. chegou a Ilhabela. Na verdade, Ilhabela foi uma da... Porque o navio, quando ele foi descartado Ele foi descartado onde? Não, ele é descartado em termos de USP. Ah, tá. O que aconteceu? A USP abriu mão deles e
Ilhabela se prontificou, outros se prontificaram, Uruguai, enfim, várias pessoas se prontificaram. Só que todo mundo, ao constatar que tinha custo, foi, foi Ah, saindo da nossa, mas parada. eles não pensaram nisso? Foi saindo da parada. E um dos últimos foi exatamente Ilhabela, que se propôs a fazer uma série de coisas, só que começou a ter alguns ônus do navio, porque a casa do navio, e essa era a grande luta da gente, era manter a casa dele aqui em Santos, sempre foi Santos, porque o porto de origem dele é Santos. Então, o Sempre navio foi o porto de origem? sempre o porto de origem. Depois que ele veio que ele foi inaugurado, ele já veio direto para Santos e nunca mais Saiu. viajava, fazia uma série de coisas, mas voltava para Santos. Então, enquanto isso, vocês estão vendo exatamente a situação. Em O, 2024, ele isso, estava assim em o 2024. navio, como eu falei, há 3 anos atrás, ele estava totalmente abandonado. Porque nesse meio tempo, depois que a prefeitura de Ilhabela abriu mão, ela foi cedida, foi doada para o Instituto do Mar, que é uma instituição que eu, na verdade, eu faço parte em termos de coordenação aqui em Santos, etc. E o que aconteceu? Eles tiveram a coragem de pegar o navio e começar. Só que, paralelamente a isso, havia um imbróglio jurídico muito grande, porque tinha problema de dívida de atracação, enfim, tinha uma série de problemas e que, na verdade, precisava ser solucionado. E essa pendenga judicial que foi ocorrendo, ela foi segurando um pouco o navio. Mas, se nós não dessemos uma característica para ele que fosse motivante, nós não conseguiríamos colocar ele ter um endereço dele. Então, o que aconteceu? Com a construção do Parque Valongo, nós entramos também na parada, com relação às audiências públicas, etc. Conseguimos conversar com o pessoal enfim, todo o agrupamento, e nós conseguimos realmente manter o navio no Parque Valongo, que nós achamos que é a casa dele. Muito embora existe projeto, que eu vou fazer um comentário muito rápido depois, mas ele acabou se mantendo no Parque Valongo e de uma forma satisfatória. E para isso nós tivemos que fazer uma limpeza que o que tinha de lixo dentro desse Que navio, judiação. além do que ele foi muito delapidado, mandaram roubando, o pessoal vinha, tinha Ele agora no droga. final não estava mais assim, porque eu visitei há pouco tempo. Não, ele estava Ele já totalmente. estava mais depenado, não estava, não? Na verdade, essa situação toda da embarcação, ela vinha sendo mantida exatamente através de uma zeladoria que mantinha também, era até a nossa responsabilidade, mantê-lo flutuando e outra sem adernar, sem coisa nenhuma. Só que nós tivemos um problema sério, que agora recentemente, no dia 13 do mês passado, uma sexta-feira, a gente está tratando exatamente de 13 de março, né? nós estávamos captando recursos, já estávamos Era bem na semana, né, que bem vocês... tudo aconteceu. E o que ocorreu? Choveu demais, nós tínhamos programado para aquele dia ou para o dia seguinte a retomada da fiação que tinham roubado, etc., para poder acionar as bombas. Só que a chuva e o Choveu momento. muito, né? Acho que janeiro, fevereiro, Naquela né? época, aquele tempo foi terrível. Então, o que aconteceu? Foi tudo fato que eu falo para você, e isso é convicção minha. Nada vem ao caso. Porque todo aquele sacrifício que nós fizemos durante anos para tentar motivar as pessoas a nos ajudar financeiramente, a criar uma estrutura, ela de repente aconteceu. Quer dizer, com
às vezes na vida a gente precisa dar um passo atrás para dar um pulo maior. É a males que vem para Para bem. bem, ou seja, hoje nos deram limão para fazer uma boa limonada. Então nós estamos nessa linha. Ajuda veio? A ajuda veio através da própria PS. Ainda hoje nós tivemos uma reunião muito produtiva. Já foi contratado uma equipe que já está fazendo isso e já está com praticamente o compromisso de reflutuar o navio ainda esse mês. Inclusive são palavras até do presidente, do próprio agrupamento da empresa de salvatagem. Então, e já estamos com um outro grande projeto, que é o projeto exatamente de captação dos recursos para dar sequência naquilo que ele vai, os sonhos que a gente tem. Porque, na verdade, esse navio tem vários sonhos aí. Ele pode voltar a navegar, ele pode ficar somente no parque. Para visitação, a gente viaja fora, tem tanto navio para visitação. Exatamente. Eu morei numa cidade em Portugal que tinha na Vila do Conde. Não, você vai em lugares que você tem até navio viking para fazer visitação. Então, se você fizer Olha aí, João Carlos, se você fizer realmente uma retrospectiva no mundo, é que a cultura, ou culturalmente falando, o brasileiro, a gente luta muito essa área museológica, que nós devemos ter um turismo específico de museologia e tal, e não tem. Lamentavelmente, não tem, a gente tem, sabe, a gente precisa ficar... Quanta história tem esse navio? Nossa, Quanta coisa poderia, esse navio gente, ele é tão rico de história. E outra coisa, ali dentro. um dos sonhos de projeto é transformar ele num museu flutuante e um museu altamente interativo. Nós não queremos trazer, por exemplo, todos os experimentos, as experiências que tem lá na USP, que não precisa trazer os documentos, mas você digitalizar tudo e ter aqui dentro, por exemplo, você ter experimentos dentro do próprio laboratório de pesquisa que nós tínhamos ali. E quem chegar nele vai poder ver isso daí, ou à distância. Mas a distância te chama para o presencial. Sim. Isso aí é uma filosofia. E Santos é uma cidade turística, né? Seria mais uma atração para a cidade. Não, além dessa atração, o Parque Valongo tem tudo a ver. Sim, ali é a casa dele. Ainda mais com a criação, com a ida do terminal de passageiros. E você acha que vai demorar... Bom, se tudo der certo, quanto tempo você acha que vai levar? Na verdade, a primeira etapa dele, ela termina em 50 dias. Primeira etapa. É a vistoria, a análise dele e tal. E a segunda etapa, que nós já estamos começando, que é o desenvolvimento do projeto definitivo dele, ou seja, aquilo que está no sonho vai passar para o papel, o que vai ser exatamente o professor Besnard, se ele vai navegar, se ele vai ficar parado, se ele vai... não interessa. Mas para poder levantar o custo final e você captar o recurso. Sim. Porque você não chega em ninguém se não apresentar um projeto e valores, senão não adianta nada. É verdade. Porque, outra coisa muito importante nesse processo todo é depois fazer com que ele funcione e seja rentável. Sim. Porque construir é fácil. O problema é manter. Manter que é difícil. É por aí. Ai, olha, já está terminando. Você vai voltar em maio. Ele tem que contar os casos que ele prometeu para mim. Ele prometeu que tinha os casos para me contar. Aí a gente tem muito assunto e o tempo não dá. Então, olha, eu vou ter que encerrar. Você tem alguma coisa para falar, de alguma coisa? Eu acho que sempre é um prazer muito grande da gente estar falando da comunidade, em prol da comunidade e de uma forma livre de qualquer outro compromisso. Que meu pai já dizia, e eu sigo que o mais importante do homem é ele olhar os outros sempre de frente. Você não ficar com o rabo preso com ninguém. Isso é fundamental. E como é bom a gente poder. Até porque a gente chega numa idade, numa fase da vida, que de uma forma honesta, discreta e prudente, você
pode falar aquilo que você pensa de uma forma positiva. Até porque, como eu falei, você não tendo compromissos diferenciados, você pode estar tranquila na tua... Então, é por aí. Olha, Mas... eu fiquei muito feliz que você veio. Olha, foi uma luta conseguir fazer esse homem vir, porque aconteceu de adernar, né? E aí todo mundo queria falar com ele. Então eu fiquei, olha, muito obrigada por ter vindo. Você me deve os causos, que você falou que tem. Vou te chamar para maio, se você puder vir de novo. Se tiver com a agenda cheia, eu espero mais um pouquinho, mas eu Não, quero você de volta aqui. na verdade, esse barulho que eu falei que foi importante, e vai ter o segundo barulho a hora que ele for içado, aí a gente vai ficar mais tranquilo, porque, é lógico, eu tenho esse para mim é um compromisso Sim, moral. agora é urgente também, né? Resolver É um isso. compromisso moral, a gente tem que apagar alguns incêndios que estão ocorrendo, inclusive até porque tem, tem algumas vaidades, algumas coisas que a gente precisa. Mas não faz mal, Coisa normal. eu falo que a coisa, se vier para o bem, pode tirar proveito, fazer seu chavão aí, que não tem Mas problema. ajudando é o que importa, não é isso? Ajudando é o que Ajudando é importa, o que é isso aí. importa. Bom, eu tenho que terminar, gente. Dá uma tristeza. Para mim dá, porque a conversa está tão boa, eu vou ficando aqui, mas eu tenho que encerrar, infelizmente. Então, olha, antes de encerrar, eu quero agradecer aos fotógrafos que cederam as fotos aqui para o podcast. Tá? São fotos exclusivas, ninguém tem essas fotos, né? Eu fiquei muito feliz, então eu quero agradecer ao Dorival Moreira, a Dorothy Benício, ao Eloy Gertel, espero que eu tenha falado certo, é Gertel ou é Gertel, ao Fausto Diniz da Silva Júnior, ao José Carlos Cecílio, ao Luiz Barrio Nuevo, ai que difícil, Luiz Barro Nuevo, e a Thaís Benício. Olha, eu agradeço muito a vocês por terem enviado as fotos. Muito obrigada, eu acho que enriqueceu o podcast. E essas fotos elas vão ficar depois no Instagram do Porto e Gente, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Até mais, até a próxima.